Muito bem, uma ótima noite a todos, que Deus os abençoe. Nós vamos iniciar a programação dessa noite. O primeiro assunto é um assunto manchete que acabou saindo essa semana, né? Imagino que alguns de vocês já viram, mas é interessante a gente visualizar isso, porque é uma questão assim, no mínimo intrigante, né? No mínimo intrigante. Então, vou compartilhar com vocês aqui. No Vaticano, o Papa Leão XIV emitiu uma nova instrução confirmando que Jesus é o único Salvador do mundo. É assunto do Luca Bassani. Jesus Cristo, e não a Virgem Maria, salvou o mundo, diz o Vaticano. Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria e de inspiração de sua mãe Maria, mas ela não ajudou a salvar a humanidade da condenação, segundo o Vaticano em nova instrução da Santa Sé. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os mais de 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a corredentora do mundo, afirmando que apenas Jesus salvou a humanidade. A diretriz resolve um debate interno que confundia sacerdotes e outras figuras importantes dentro da igreja há décadas e que chegou até a provocar raros desacordos públicos entre papas recentes. O texto diz que o termo corredentora pode gerar confusão e até mesmo um desequilíbrio na harmonia das verdades da fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio da sua crucificação, morte e ressurreição. Mesmo assim, teólogos da igreja debatem há séculos se Maria, que os católicos e muitos cristãos chamam de a mãe de Deus, teria ajudado a Jesus a salvar o mundo. O Papa Francisco, ao longo de muitas de suas declarações, se opôs firmemente a conceder a Maria o título de corredentora, chegando a chamar a ideia até mesmo de tolice. O predecessor de Francisco, o Papa Bento XVI, também se opôs ao título. Seu antecessor, o Papa São João Paulo II, apoiava a utilização da designação, mas deixou de usá-la publicamente em meados da década de 90, depois que o órgão doutrinário começou a expressar ceticismo. A nova instrução do Vaticano destacou o papel da Virgem Maria como intermediária entre Deus e a humanidade, concluindo que ela, ao dar à luz a Jesus, abriu as portas da redenção de toda a humanidade. A questão aprovada pelo Pontífice tende agora a trazer maior clareza acerca de conceitos tão importantes dentro da fé católica. E nós continuaremos acompanhando todas essas atualizações diretamente aqui da Europa para a Jovem Pan News. Luca Bassani. Tudo bem. Então, é algo no mínimo intrigante, né? No mínimo intrigante. A gente foi surpreendido com essa notícia essa semana. Não tem a ver com o estudo dessa noite, mas no mínimo intrigante, né? No mínimo intrigante. Aí a gente levanta algumas hipóteses. Essa questão, né, de Maria até foi um item citado por Charlie Kirk, né? Ele falou que ele tinha uma simpatia pelos católicos, né? Pela igreja romana e tal. Muito embora ele, né, acreditasse no dia como sábado, enfim, mas ele já estava demonstrando uma aproximação da Igreja Católica, né? E esse era um dos pontos ali que talvez causava um pouco de divisão, né? Então, o que a gente vê é, mais uma vez, né, um sinal de aproximação entre católicos e protestantes, mais uma barreira aí sendo colocada abaixo, né? Mais uma barreira sendo colocada abaixo. Então, não é o foco do nosso estudo dessa noite, mas não tinha como deixar de comentar isso, né? Então, as implicações que isso pode ter, o aspecto profético que nós estamos caminhando, né, relacionados a isso. Então, não tem muito como escapar disso, né? Queridos, o estudo dessa noite, ele tem um tema assim um pouco controverso, né? Um pouco controverso, que é a quem nós adoramos, né? Será que nós adoramos a Deus? Ou nós achamos que adoramos a Deus e de repente nós estamos adorando a outro Deus, né? Algum Deus com D minúsculo,
alguma coisa assim. E eu gostaria de começar o estudo dessa noite, nós já oramos, então eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, e nós vamos ler dos versos 11 até o verso 19. Então, Ezequiel 28, versos 11 a 19. Se alguém quiser ler aí, fica à vontade, né? Eu vou esperar um pouquinho, se não se habilitarem, eu leio aqui mesmo, tá? Já estou com ele aberto aqui. Ezequiel 28, leremos de 11 a 19. 28, 11 a 19. 11 e 19. Ninguém quiser, eu vou ler então. Pode ler, por favor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeitos eram nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer. Ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, repus para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pelas injustiças do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu às cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. É até o 18? Pode ler até o 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ok. Bom, de quem que a gente está falando aí? De quem que esse texto de Ezequiel fala? Quem que é esse rei de Tiro ali que está falando? Na nossa compreensão aqui, diz que é o próprio, ali faz uma referência ao próprio Satanás também, né? Hum, próprio E Lúcifer, né? também o rei de Tiro também diz que era arrogante, mas só que daí essa aplicação aqui também é para Satanás, né? Perfeito. Então, aqui descreve como ele era, né? Um ser perfeito, um ser cheio de beleza, um ser cheio de sabedoria, desde o dia que ele foi criado até que se achou iniquidade nele, né? Então, aqui a gente vê quem era, né? Quem era Satanás? Lúcifer, né? Ele era o anjo, portador da luz ali, né? E ele era alguém que foi colocado como guarda que assistia junto com Deus ali, no santuário de Deus, né? Então ele tinha um cargo ali que, assim, dos seres criados, era o maior cargo criado ali era o que ele tinha, né? Ele era o querubim de guarda, mas de guarda do próprio Deus. Existiam outros querubins, enfim, mas ele era o maior, né? Tinha ali a beleza, a perfeição era característica, até que se achou iniquidade nele, né? E aí todo o resto aconteceu. Nós vamos ler agora na sequência Apocalipse capítulo 12, né? E a gente é muito curioso, quando a gente pega a Bíblia ela está meio fora de ordem, né? Ela não tem uma fora de ordem no sentido cronológico, assim, né? E eu estou tentando aqui trazer uma sequência cronológica, né? É interessante, acho que nunca vi ninguém pensar em fazer um estudo assim
ordenando a Bíblia cronologicamente, né? Sei que é uma missão difícil, mas seria uma questão interessante, né? Vamos ler Apocalipse agora, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 7. Vamos ler do verso 7 até o verso 12. Se alguém puder ler aí, eu agradeço também. Estou com ele aberto aqui, mas para vocês participarem também, Eu vou ler. por favor. Hoje peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Perfeito. Bom, essa passagem aí, existem alguns teólogos que dizem que tem a ver com uma segunda subida, uma segunda peleja, né? Uma segunda guerra no céu. Mas, independente disso, que nós sabemos, né? Satanás era o querubim, era um anjo guardador da guarda, e aí ele surgiu o pecado misteriosamente nele, e a partir disso houve peleja no céu e ele foi lançado, né? Foi lançado. Mas tem um detalhe aqui que é interessante nessa passagem, que muitas vezes a gente não se atenta, né? Que diz ali que ele acusa o mesmo, né? Acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. O que que significa isso? Significa que Satanás ele está constantemente vendo as nossas ações e ele está jogando isso como acusação diante de Deus. Conseguiram se atentar para esse detalhe? Satanás acusando de dia e de noite. É isso que a Bíblia nos retrata aqui, né? Ele como acusador, mas ele não descansa, ele está o tempo todo, né, fazendo isso. Bom, com esse pressuposto, então Satanás ele foi expulso do céu, ou encontra-se na terra hoje, e a próxima passagem se encontra no livro de Isaías, nós vamos voltar um pouquinho, tá? Isaías, mais perto do centro da Bíblia, né? Nós vamos ler Isaías capítulo 14. Nós vamos ver qual que foi o grande sonho, né? Qual que foi o grande sonho e o foi barra é, né? Porque isso continua assim muito ardente no coração de Satanás. Isaías capítulo 14, leremos dos versos 12 até 14. Se alguém encontrar e quiser ler, fica à vontade. Desmuta o microfone e pode ler. Isaías 14, de 12 a 14. Você está comendo? Tô. Pode ler. Desliga teu. Liga teu microfone. Bom, eu vou ler. Tá bom. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Opa, olha só que interessante, né? Então, qual que era o sonho de Lúcifer? Qual era, não, qual que é o sonho de Lúcifer? Ser semelhante ao Altíssimo, né? Então, isso é muito latente, né? É muito latente isso, né? Ele falou, olha, meu sonho, meu desejo é ser semelhante ao Altíssimo. Olha que sonho, né? Que sonho. E aí, o que que aconteceu, né? A gente já viu que ele colocou isso no seu coração, mas esse desejo, ele não se concretizou, né? Porque houve peleja no céu, e aí Miguel, Jesus, o próprio Jesus, combateu com ele, ele foi lançado por terra, né? Mas será que ele desistiu desse sonho? Será que ele desistiu? Vamos ver, por exemplo, lá no comecinho da nossa Bíblia, nós vamos ler Gênesis, capítulo 3. E agora vamos ler dos versos de 1 a 5, né? Então, sequência, né? Gênesis 3, de 1 a 5, começa Satanás ali como um guarda colocado, criado por Deus, poderoso, belo, formoso e tudo mais, né? E aí ele colocou no coração um desejo que era pecaminoso, né? Ele colocou um sonho pecaminoso no seu coração. E aí isso acabou resultando numa guerra, e aqui nós vimos qual que era esse sonho, né? Ser Deus. Ele não estava contente em ser criatura, ele queria ser Deus, barra quer ser Deus, né? E agora vamos ler Gênesis capítulo 3, versos 1 a 5. Então ele tentou ser semelhante ao Altíssimo, não conseguiu, mas será que ele desistiu? Vamos ver o que nos diz Gênesis 3, versos 1 até 5. Quem encontrar, pode ler. Sim. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Opa, olha só que interessante, né? Então, qual que foi, né? Ele tentou assim ter os atributos divinos e nós sabemos, né, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência e ele tem todo onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares e onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas um outro atributo que é unicamente inerente a Deus é a eternidade, né? O único que é imortal é Deus. E aí, Satanás, querendo ser Deus, ele tentou, não deu certo. E aí ele foi lá para Adão e Eva e falou assim: olha, é certo que vocês não vão morrer. Eles não sabiam o que era morte mesmo, né? E ele falou: olha, eu estou comendo aqui a maçã, né? A gente não sabe que fruto era, mas eu estou comendo aqui e não aconteceu nada comigo. Olha só, né? Então, Deus está mentindo. É certo que não morrereis. Então, o que ele tentou não conseguiu, ele foi para Adão e Eva, vendeu essa promessa para eles e eles caíram nessa conversa dele. E aí, será que, bom, o Adão pecou, Eva pecou, pecaram, ambos pecaram, né? E aí a história foi se desenrolando, né? A história foi se desenrolando. Mas será que esse desejo
né, de ser Deus, de ser como Deus para Satanás, ele mudou? Vamos ver, por exemplo, Novo Testamento, agora o que nos diz Mateus. Vamos ver o livro de Mateus e nós vamos ver agora Mateus verso 4 e nós leremos Mateus 4 de 1 a 10. Quem encontrar, por favor, pode ler. Mateus 4, de 1 até 10. Mateus Já 4. que ninguém se prontifica, escolhe alguém de livre Pode ser extremo. você, Edninha, então. Mateus 4, de 1 a 10. Pode ler. Então vamos lá. É, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Foi depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque estás. Ai, errei. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrares me e adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dirás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Perfeito. Então, aqui Desculpa, nós mas é que vemos. eu decorei uma parte, então eu estava falando, depois eu engasguei aonde eu já não lembrava mais. Tudo bem. Não tem Desculpa. problema, não. Então, o que nós vemos é que o tempo passou, né? Milênios se passaram, Jesus veio à Terra, mas o desejo de Satanás não mudou, né? O que que ele queria? Adoração, né? Se prostrado me adorares, eu te dou tudo isso, né, que você está vendo aqui, e até o que você não está vendo, né? Então, Satanás, ele tem esse desejo latente por adoração, né? E o tema dessa noite ele é interessante, né? E aqui algumas coisas também, fazendo um parêntese aqui. Primeiro, nós nunca devemos discutir com Satanás, né? Nunca devemos discutir com Satanás. Caso aconteça, né? Mas a gente sabe exatamente o que aconteceu, por exemplo, com Eva quando quis conversar com ele, né? Quando quis argumentar com ele. Mas algumas palavras que são muito úteis, né? Que o próprio Jesus nos ensinou quando em contato com Satanás, né? O primeiro é assim, está escrito. Essa primeira palavra, né? Essa primeira frase que deve ser utilizada. A segunda é o Senhor te repreenda, né? Senhor te repreenda. Então, nós vemos aqui Jesus deixando essas dicas para nós. Mas nós vemos que Satanás ele tem esse desejo latente de ser adorado, ele quer ser Deus, né? Quer ser Deus. Então, isso é muito interessante. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora uma outra coisa, já nesse contexto do título desse estudo que nós fizemos aqui, tá? Queria compartilhar, esse vídeo não é novo, é,
já foi utilizado em algum canal aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Mas eu quero compartilhar essa aba aqui, ó. Então, escutem com atenção esse aqui é, como vocês sabem, de um canal bem famoso aqui, né? Bem famoso no Brasil. Então, escutem o que diz aí. As religiões de matriz africana foram apagadas ao longo dos anos da vida pelo cristianismo, pelo judaísmo, pelo islamismo, todos que botaram um Deus, né? E tiraram as religiões de matriz africanas da importância que elas têm para a humanidade. Sim. Porque elas têm muito conhecimento, têm muita sabedoria. E é óbvio que era uma questão de poder. Qual é a religião que se mantém ou não se mantém? Uma questão de poder. Né? Poder econômico, poder da igreja. A gente sabe, todo mundo que estuda história. Por isso que eu lhe perguntei, porque a gente tem que tomar cuidado, sim, com o apagamento. Claro, porque já houve apagamento a vida inteira. Então, por que a gente está nesse lugar, onde a gente tem mais de 3 mil terreiros de candomblé, e a gente, seja lá, em que tipo de música que se faça, a gente não pode fazer um apagamento, continuar com isso. Imagina, isso é mais opressão. Claro. Isso a gente não pode deixar acontecer por parte de ninguém. Né? Agora, tem uma parte que eu acho que não é... Agora prestem atenção. Prestem atenção. Porque, veja bem, os toques vêm dos terreiros. Né? Os toques estão lá na música pop, mas os toques são, às vezes, estilizações, e às vezes o toque exato como eles são os toques sagrados. Então, se você toca uma gueré, não importa se você fala Jesus. Aquela música está evocando um orixá. Não tem para onde correr. Aquele é Oxóssi, é Xangô. Você pode arruinar, mas a base... Os próprios rumpilés são orixás, não são, Motumbá? Eu falo aí, muito essa coisa. inclusive o nome macumba vem de uma árvore onde foram feitos esses tambores. E que a gente passou a vida inteira ouvindo que macumba era uma coisa ruim. Por isso que eu vivo repetindo, né? A Rainha Má, da macumba, de Umbanda, a raiz do meu axé. Você porque fez linda, exatamente. Eu fiz isso exatamente para dizer, opa, isso não é ruim. Quer dizer, dizer o que é ruim, o que é bom. Até hoje a gente está ouvindo na rede as pessoas dizerem, não, esse negócio, Daniela é de candomblé, Daniela é do mal, Daniela não sei o quê. Eu sofri muitas fake news a vida inteira por isso. Que é isso? Estão loucos? Perderam a noção. A gente vive num país democrático, intolerância religiosa, não respeito. Exatamente. Eu posso ter a crença que eu quiser. E a música nem se fala, né? Porque aí isso aí, Daniela! Eu te falando. Respeito é bom e a gente gosta muito. Não, é necessário, né? É fundamental. Muito bem. Vocês ouviram o que foi falado aí? Né? Com clareza, né? Não importa se fala de Jesus, não importa se a mensagem é no contexto de Jesus, né? Se tem o ritmo lá, né? Se tem o ritmo ali, significa que é invocado uma divindade ali, né? Uma divindade que nós sabemos que não tem nada a ver com Deus, nem com Cristo, nem com o Espírito Santo. Então, isso é um alerta interessante, né? Um alerta interessante para que nós nos atentemos, porque quando Jesus diz assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, ele está dizendo isso, né? Então, voltando ao contexto, imagina, Satanás, ele é o acusador, e ele está acusando de dia e de noite, ou seja, cada detalhe, cada movimento, cada palavra, cada música, né? Tudo isso tem a ver com o que ele pega, Satanás pega, e Deus sabe, né? Deus sabe de todas as coisas, mas é o que ele pega e ele acusa. Mas vem cá, qual que era o grande sonho de Lúcifer? Ser adorado. Então, muitas vezes, né? E até uma coisa que é interessante, né? Nos meios ocultistas, né, satanistas e tal, o nome Cristo é utilizado, inclusive, também para Satanás.
né? Então ele faz, ele não tem muita inveja com relação a isso, né? Ele olha, escuta alguma coisa e fala: opa, isso não é teu, não, Senhor. Isso é para mim. Ele está me adorando. Olha só que interessante. Eu quero compartilhar agora um outro vídeo ainda, tá? Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? O que que acontece? Nós, nesse país que nós vivemos, temos uma grande influência de religiões de matriz africana. Isso já faz muito tempo, mas nós nunca, talvez, nos atentemos a isso, né? Estávamos assim meio, né? Tal, não, isso é da cultura, isso é cultural. Será? Vamos ver aqui. Eu separei um vídeo, ele já é um vídeo antigo, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar aqui de tela cheia. Sim. Quero compartilhar esse vídeo falando um pouquinho sobre duas coisas bem brasileiras, né? Primeira, capoeira. Segunda é samba. E a terceira é essa religião chamada candomblé, né? Ou umbanda, candomblé, enfim. Então, prestem atenção aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. A capoeira não é luta. Vamos vadiar, vamos praticar, vamos treinar, vamos para mandinga, vamos para brincadeira. Onde é a mandinga amanhã? Mandinga, vadiação. Porque a mandinga sai do nosso corpo, tem nossa mandinga. Ninguém ensina um outro. Tem muito cuidado. É a mandinga do camarada. O pé do brimbal, ele faz toda a mandinga ali. Pé do brimbal. O pé do borrão de capoeira, o pé do brimbal sai pro jogo. E tem se concentrar ali, chamar pro santo dele. Pra ninguém saber o que está fazendo. É segredo. Nós temos duas forças. Da terra e do céu. Aqui, pam, pro céu. Rapaz, é a mandinga. Mas nem fazendo sabe o que está fazendo. Aquelas vozes, mas não sabe o que está fazendo. Então, primeiro comentário aí, viram que ele falou, né? Quando você aí está na capoeira, entra esse termo que é bem afro, né? Mandinga. Isso tem a ver ali, como ele falou, né? Você fala aí, faz a invocação para o teu santo, né? Você faz a invocação para o teu santo e começa alguma coisa que dá terra e céu, né? Viu o que ele falou, né? Parece que alguma coisa da terra ou do céu, né? Interessante isso. Segue o vídeo. Depois a pessoa comer uma comida e sabe que a comida está boa ou ruim. Sabe? Não tem que ter ciência que está fazendo. Mandinga, essa palavra mandinga, ela dá uma ligação, né? Talvez ela seja uma palavra que traga essa ligação capoeira e candomblé. Capoeira é religião? Não, capoeira não é religião. Candomblé é religião. Capoeira é uma arte, uma dança, é uma cultura. Eu diria que na verdade, candomblé e capoeira, assim, a capoeira ela é uma das vertentes do candomblé. É uma vertente, a gente não pode dizer que capoeira é candomblé. Exatamente. Não se trata disso. Não é religião. É uma vertente. É uma religião. Né? O mestre é uma religião, a capoeira é uma religião. Eu diria que, na verdade, para os grandes mestres, por exemplo, né? A capoeira para ele é uma religião, entendeu? Ele está se religando a um movimento natural, né, da vida, né? A capoeira também ela tem esse sentido, né, dos movimentos ligado à natureza, ligado a animais, né? Ligado ao vento batendo numa árvore. Pelo menos para mim a capoeira não é religião. Mas ela tem elementos que vão me confundir e eu vou ter que aceitá-la também como religião, a depender do tipo de relação que eu tenho com ela, e eu posso até ver dentro dessa religião um mestre Pachinha, um mestre Bimba, como orixás, se nós vamos ligar a ancestralidade. Aliás, eles são ancestrais já. A própria palavra, né, mandinga, né, os cânticos, né, tá muito associado ao candomblé. Se você jogar capoeira, você não tem jogo de corpo, não tem mandinga. Então, eu
Olha, a mandinga é do jeito que você jogar capoeira, do jeito que você se desloca, do jeito que você faz no seu corpo. Então, se você joga o braço, ginga para um lado, ginga para o outro. Então, é isso que eu coloco na cabeça dos meus alunos como mandinga. E a capoeira mais maliciosa e perversa não é a capoeira de força, é a capoeira de jeito, de ginga, de malícia, não é isso? A história da capoeira é muito ligada à história do candomblé. Eu lembro que lá na roça, né, nós tínhamos pessoas que frequentavam a roça e que também eram capoeiristas, né? E eu digo isso também até porque essas pessoas levavam esses ensinamentos do terreiro para a capoeira. Minha patinha fazia mandinga, fazia 5 salamão com o pé. Minha patinha. O pé do bimbão fazia 5 salamão com o pé. É pro jogo. Os grandes mestres da época, eles eram chicarangomas, eles eram ogães, né? E levava esta filosofia de vida junto à capoeira. Vai ter roda de capoeira no sábado, a partir da quarta-feira ninguém fumava, ninguém namorava, sabe? Era banhos de erva para se proteger. É bom deixar claro que os banhos de folha, o não fumar, o não fazer sexo e tal, não, nesse caso específico aí, não era por causa da capoeira, entendeu? Não era por causa da capoeira, não tem nada a ver com a capoeira. Aliás, você foi bem claro e disse que eles eram tatos, eram os carangomos na casa. Então, é bom que a pessoa que tem uma ligação com a religião candomblé, que ela se aproveite, não é? No bom sentido, tire proveito dessa relação. Tem uma dança chamada Agabi, que o Xangô e o Ogum jogam, uma espécie de capoeira. Mas essa dança chama-se Agabi. Xangô vem, o Ogum vem para dançar nesse dia com o Xangô, o Agabi. Que dá mais ou menos uma movimentação, um traço de capoeira. Aí as coisas se encontram muito. O branco, a roda, o sentido anti-horário, essas coisas se encontram muito. Capoeira é irmão do candomblé. Candomblé é irmão. É irmão. Porque vem da África. Tudo que vem da África, olha, o candomblé, o samba, o maculelê, o chá de reis, tudo da África. Olha que interessante, tá? Então ele está vinculando a religião com a capoeira e com o samba. Tá vendo? Muito interessante isso daí. Irmão, sou irmão. Quando nós falamos em mandinga, nós precisamos nos reportar, inclusive, a uma etnia africana de mandingas que eram reconhecidos como feiticeiros. Aí eu chamo a atenção para a possibilidade do capoeirista ser um bruxo. Obrigatoriamente não tem que ser do candomblé. Bom, mas um dia eu diz assim, só um bruxo reconhece um outro bruxo. Quem não é feiticeiro? É verdade. Quem não usa seu encanto? Com certeza. O feitiço, para a gente conquistar alunos ou outras coisas, vai também da simpatia das pessoas. Lá mesmo no meu trabalho de capoeira, os meninos fazem questão de estar junto comigo lá. Porque eu trato todo mundo bem, eu trato eles bem. Isso é um feitiço. Você é um feiticeiro. Isso é um feitiço. Trato eles bem, então eles fazem questão de estar junto comigo ali, direto. Qual a simpatia que você usa? A simpatia é conversar com os meninos, levar os meninos na maré mansa, perdoar todos os erros dos meninos, aquele que é o verdadeiro feitiço, perdoar os erros dos meninos, as coisas que eles fazem mal feito, como eu tenho no trabalho, minha fabricação de meus instrumentos, me chegam lá, derrama tinta, verniz, e faz aquela coisa toda, bota tudo pra fora, sai tudo daqui, aproveito tudo de novo, eu abraço de novo, e fico naquilo, aquilo é o verdadeiro feitiço. Né? Com certeza. A pessoa tem que ter simpatia, com né? certeza. Tem que ser simpático com as pessoas. Então, isso para mim é um feitiço.
E a respeito da capoeira com o candomblé, eu não entendo nada de candomblé, essas coisas, eu gosto de olhar, apreciar, não entendo, mas eu acho assim que a capoeira... Eu não vou falar de candomblé porque meu mestre sempre disse, "Olha, capoeira com candomblé não se mistura." Apesar de que o pessoal que antigamente dizia que a capoeira faz parte do candomblé, mas no jeito que nós jogamos capoeira, nós não bota assim a religião, o candomblé no meio da capoeira. Vendo tudo que já foi dito até o momento, e limitar, na minha opinião, assim, a capoeira, para mim, Timbó, é filosofia de vida, para mim. E o candomblé é uma religião, para mim, é uma religião. Embora eu não pratico candomblé, mas respeito categoricamente, porque eu sou um afrodescendente. E eu acho que, e por eu fazer capoeira, eu tenho que respeitar sempre essa religião. Eu vou ver, vou pra lá, eu vou jogar. Eu vou pra lá, quero ver o pequeno vadiar. Eu vou pra lá, meu irmão. Eu vou pra lá. Muito bem, o vídeo continua. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Então, vocês já puderam entender aqui que o quão a nossa cultura brasileira, né, ela está realmente envolvida com essas questões, né? E muitas vezes algumas coisas que a gente até simpatiza, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, um grande amigo, que é capoeirista, né? Que gosta, que joga, que pratica. E a gente acaba, assim, simpatizando com essas coisas, né? E muitas vezes a gente não relaciona que, na realidade, pode ter uma origem, talvez um pouco mais profunda, né, do que a gente imagina. Eu vou compartilhar o último vídeo para vocês aqui. Deixa eu colocar com som. Eu quero compartilhar esse vídeo aqui. Isso daqui não é adventista, logicamente, né? Vocês devem conhecer esse pastor aqui, mas o que ele fala é muito próprio. Eu acredito que é uma coisa que nós acreditamos, pelo que eu conheço, né? Os nossos teólogos também acreditam nisso, né? Então preste atenção. Você tem a trindade de Deus, não tem? Pai, Filho e Espírito Santo. Tem a trindade satânica. Tem? Ué. Não sabia. Lúcifer é o que quer estar no lugar de Deus. O anticristo quer estar no lugar de Cristo. E o falso profeta quer estar no lugar do Espírito Santo. A palavra anti no grego, ela não é só contra, mas é no lugar de. Então o anticristo, ele não será só contra Cristo, como ele será alguém que vai se colocar como o verdadeiro Messias. E o falso profeta, ele convence o mundo de que o anticristo é o verdadeiro Cristo. Esse é o papel do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence as pessoas de que Jesus é Deus. Então vem um líder religioso, vai se juntar com um líder político e eles vão criar um controle no mundo e quem não adorar vai morrer. Porque você tem a trindade. Muito bem, então tá aí. Nós sabemos que Satanás, ele continua com esse desejo no seu coração muito ardente, né, de ser Deus, né? Ele quer ser adorado. Então ele já se apropriou até de alguns termos, né, como Cristo, né? Muitas vezes quando se fala, não, eu exalto a Cristo, mas o Cristo que está se falando na realidade não é o Jesus, né? Então, algumas lições que a gente consegue tirar com isso. Primeiro, Satanás, ele está o tempo todo acompanhando nossas ações, nossos movimentos, né? Nossos pensamentos. Ele não consegue invadir se nós não dermos liberdade, mas pelas reações corporais ele consegue perceber muita coisa, né? E ele está ali anotando, né? Ele fala, isso daqui ele está falando para Deus, mas na realidade é para mim, né? É para mim que ele está falando. Então, algumas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Sempre que você for fazer um louvor a Deus ou cantar um hino, né? É muito importante que fique claro, né, a quem você está adorando, se é a Deus, o Deus criador dos céus e da terra, né?
Então, agora já não é mais muito prudente que sempre que você vai fazer uma adoração, um louvor, alguma coisa, tem que deixar claro a quem realmente você está adorando. Eu gostaria de terminar aqui com três textos, na realidade, que eu separei aqui, relacionados à adoração, que foram textos tirados do espírito de profecia, e eu gostaria de ler. Primeiro está em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, diz assim, ó, quando formos capazes de compreender o caráter de Deus, como Moisés, também nós nos daremos pressa em curvar-nos em adoração e louvor. Né? É uma questão de comunhão, né? A adoração não é só quando a gente vai na igreja, ou canta um hino, né? Ou, enfim, está orando. A vida, né? A nossa vida deve ser de alguém que convive com Deus e percebe essa natureza, esse caráter dele. Profetas e Reis, capítulo 8, diz assim: o dever de adorar a Deus se baseia no fato de que ele é o Criador e que a ele todos os outros seres devem a existência. Perdão, esse aqui está no Grande Conflito, página 42. Eu vou ler de novo. O dever de adorar a Deus se baseia no fato de que ele é o Criador e que a ele todos os outros seres devem a existência. Todas as criaturas, né, devem existência e adoração a ele. Agora sim, profetas e reis. Diz assim: os seguidores de Cristo devem guardar-se da tendência de perder o espírito de reverência e piedoso temor. Né? Então, sempre que nós vamos à igreja, né, cuidado com as distrações, com o celular, ou de repente com algo que, né, nós temos que enxergar que nós estamos diante do Deus que criou tudo, criou o universo, criou todas as coisas. E aqui, esse último texto estava em Heavenly Places, acho que não tem tradução em português, mas diz assim: todo coração que é iluminado pela graça de Deus é compelido à reverência com inexpressável gratidão e adoração na presença do Redentor por seu infinito sacrifício. Gratidão, reconhecimento, louvor, são coisas que devem fazer parte da nossa vida, mas nós não devemos nos esquecer que o acusador está o tempo todo vendo o que nós estamos fazendo, monitorando o que nós estamos fazendo. E se de repente o espírito que nós estamos adorando não é o verdadeiro espírito de um adorador, né, ele fala: opa, isso aqui é para mim. Né? Isso aqui não é para o Senhor, isso aqui é para mim. Né? Então a coisa acaba sendo desviada. Então, muito cuidado, né? Que a gente tenha muito cuidado realmente na nossa forma de adorar, na nossa forma de louvar, em todos os sentidos, que nós possamos realmente adorar o verdadeiro Deus, né? E de repente que não darmos margem para o diabo para que ele vá acusar a Deus que esse louvor não está sendo para ele, mas está sendo para o próprio Satanás. Que Deus nos abençoe. Vou convidar vocês, então, nesse momento, a orarmos. Vamos orar, então. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque tu deixaste essas mensagens tão claras, tão relevantes, tão importantes, que existe uma batalha tremenda espiritual acontecendo hoje, e nós queremos nos colocar do lado certo, do lado correto, reconhecendo que apenas tu és o nosso Criador, o nosso Redentor e aquele que voltará para nos buscar. Que o teu Santo Espírito possa nos dar sabedoria, nos dar discernimento para entendermos, diante de toda essa confusão que vivemos no mundo, para termos clareza de que nós devemos ser muito prudentes e não nos envolvermos com nada que seja de baixo. Perdoa os nossos pecados, nos capacite, nos guarde, nos dê um ótimo sábado na tua presença. Te rogamos pelo teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. É por ele que nós rogamos. Amém. Amém.